Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Oitava Acima. O podcast que desafina o tom monocórdico do mundo corporativo e que abre os olhos e a sua mente, a sua consciência para o que realmente importa. Um espaço de bate-papo e de troca para líderes inquietos e dispostos a operar, a atuar uma oitava acima. Eu sou Fernando Mida. Eu sou Marília Verri. E eu sou Marcos Pittini. Marcos, para começar, eu sei um pouquinho, conheço um pouquinho da sua história. Talvez as pessoas que estão nos ouvindo não conheçam, mas eu queria que você nos dissesse. Eu acho que você é fruto desse esgotamento. E eu queria que você me trouxesse aí um pouquinho de como é que surgiu tudo isso, essa ideia, e se você já está realmente operando uma oitava acima. Boa. Acho que eu e a Má, talvez muitos que estão escutando também, a Má depois acho que vai lhe contar um pouco também da trajetória dela. Mas, de maneira resumida, eu também trabalhei muito tempo no ambiente corporativo, no meu caso consultivo, né? Então eu migrei de empresa para consultoria relativamente cedo, justamente por um interesse, eu sempre fui muito ligado em transformação. Então eu fui atrás de tentar entender e desvendar como que as transformações aconteciam de forma real. E acabei tendo a oportunidade de trabalhar em consultorias de primeira linha, mas mesmo dentro dessas consultorias, que parecia que eu estava um pouco quase que talvez no melhor lugar possível, né, do tipo na NASA das consultorias, num começo, obviamente, muito aprendizado, muita reflexão, muita coisa nova, mas com o tempo eu fui começando a perceber que existia uma certa limitação da forma com que as transformações eram realizadas. Então era quase como se houvesse muito esforço, muito investimento, muita dedicação, projetos longos, né, custo alto, dedicação até dos consultores e de fato todo mundo ali bastante dedicado a fazer acontecer, mas o resultado daquilo era um resultado que pouco a pouco eu começava a perceber que ele era insuficiente. E aquilo começou a gerar em mim, eu diria, alimentar uma certa frustração. Eu falava, não é possível que é só isso, né? Não é possível que a gente faz tanto esforço para ter esse resultado. E eu diria que junto disso, eu também atuava, né, era sócio de uma consultoria, em que eu vivia essa, vamos dizer, essa pressão e esse certo esgotamento que as organizações vivem. E foi quase como um sentir do tipo, eu lembro de maneira bem vívida, assim, eu fui até eu lembro do dia que isso aconteceu, né, eu tava indo, curiosamente, eu tava indo para uma reunião, num hotel super bacana em São Paulo, com pessoas que estavam organizando, a gente estava organizando uma iniciativa que seria justamente de pensar em como ajudar líderes a se transformar. E a gente foi pro hotel no meio da Serra da Cantareira, e eu ali olhando para aquela natureza e ouvindo o que estava brotando das discussões que estava se tendo em relação a isso. E eu ouvia tudo aquilo e eu falava, cara, não é isso, sabe? Então eu ouvia coisas do tipo, ah, não, então vamos trazer um patrocínio da BMW para trazer as pessoas com o carro, e vai ter um helicóptero que vai fazer não sei o quê, e a gente vai fazer muito network, a gente vai fazer muito isso. E eu falava, gente, não é, no meu íntimo eu falava, né, não é só isso, né, tem alguma coisa a mais que precisa ser trabalhada. E ali pra mim foi quase como um sinal do tipo, porque eu tava ali de frente com a natureza, olhando para aquelas conversas, e realmente num momento que pra mim foi o meu esgotamento, vamos dizer, né? Cheguei no meu limite de dizer, talvez dentro da organização ou dentro de uma organização eu não consiga influenciar tanto quanto eu sinto que eu poderia. Uma sensação de não estar vivendo a vida e meio que reagindo a ela. É um Respondendo. múltiplo de coisas, cara, mas eu diria que parte era isso, né, do tipo, como se eu tivesse com tanta, aparentemente, né, com tanta bagagem para poder levar para o mundo, mas parece que eu estava levando um mais do mesmo, assim, a sensação como se o que estava sendo proposto ali para se falar ou para se levar, eu olhava para aquilo e falava, não pode ser só isso, né, tem que ter alguma coisa a mais. E ali eu fiz uma decisão, uma escolha de largar, que foi relativamente
eu diria, foi ousada, embora para mim essas mudanças nem sei, eu acho que eu tenho uma certa facilidade de fazer esses movimentos, mas eu não tinha para onde ir, assim, eu estava numa situação muito favorável, né, mas fiz uma escolha de realmente encerrar, né, e não sabia muito bem o que eu faria. Então eu fiquei um período quase, não vou chamar sabático, porque não foi uma coisa oficial, mas foi um período de não saber. Te conhecendo um pouco, me parece, bastante claro e talvez fácil de imaginar que você tomaria uma decisão dessa. Você não costuma representar os papéis que te dão, você gosta de ter papéis que você mesmo define, o que você quer representar, né. E o que te representa hoje, no final das contas, talvez não seja exatamente o modelo tradicional. Ele talvez se encontre hoje ultrapassado, Marcos, seria essa a palavra? Eu acho que depois, a hora que a gente olha pro final dessa jornada, vamos dizer, eh Já tá no final? não, eu acho que eu só tô indo pro final no sentido de dizer, pra concordar com você, né, a hora que a gente olha pra esse final, fica muito claro pra mim, depois de ter visto essa jornada, aonde estava, qual era a falta que eu sentia, né, aonde de fato estava a limitação, né, que pra mim ali eu não tinha clareza, eu só tinha um sentimento, eu tinha uma intuição de que alguma coisa estava errada. E isso acabou se juntando, e daí eu acho que tem um pouco da beleza do processo, no meu caso, porque isso acabou se juntando num processo meu de autotransformação muito profundo. Porque daí eu passei por um processo de divórcio, enfim, eu passei por uma série de situações em que eh, eu tive que me revisitar, né, eu tive que ir para minha caverna, né. Então eu passei por um processo muito dolorido, individual, mas que ao mesmo tempo me fez acessar coisas, né, um processo de autotransformação muito profundo. E que de repente aquilo é quase como eu compreendi, né, o que estava acontecendo, né, eu fui compreendendo o que estava acontecendo e o que estava me esperando, vamos dizer assim, né, porque a Bi, que acabou sendo a consultoria que eu fundei, eu já intuía o que poderia vir a ser, mas não tinha clareza do que era, até porque eu nem me sentia tão preparado para aquilo que eu intuía. Eu lembro que eu escrevi, por exemplo, algumas intenções do que eu sentia de poder levar para o mundo consultivamente, eu lia o que eu escrevi e eu não me via necessariamente sendo capaz de fazer aquilo que eu mesmo escrevi. E a verdade é que a vida foi me abrindo os caminhos para que E isso. foram sendo apresentados durante o processo. Eu gosto bastante dessa crença, né, de que o processo ele vai se apresentando à medida que você também se torna disponível para ele. Então É eu acho que muito sobre isso é isso. muito mágico. E aí, só para pegar nesse ponto, porque assim, eu era uma pessoa extremamente cética em relação a isso tudo. Então eu também tive que conviver com. Eu acho que o fato de eu ter ficado tanto tempo, eu diria, aprisionado nesse sistema altamente mecânico, altamente fechado, enfim, eh, isso também me inibia de enxergar coisas que eu diria que algum lugar meu estava querendo que eu visse, né? E até que eu quase que não tive escolha. De repente a coisa aconteceu. Marília, eu penso que eu também pertenço ao mundo corporativo e eu costumo muitas vezes ficar refletindo sobre, o quantas vezes eu digo sim a muitas imposições desse mundo corporativo e quantas vezes eu tive vontade de dizer não por uma força maior, de um desejo onde a minha alma grita por algo diferente do que acontece, e às vezes a gente se sente como se o dizer o não é como perder o mundo corporativo, mas é se encontrar também, né. Então, me fala um pouquinho da sua história, né, exatamente como o Marcos trouxe aí, esse esgotamento, como que isso aconteceu para você, a sua transição, como é que você chegou até aqui? Para mim foi muito nítido o momento onde eu me vi nesse esgotamento, nesse lugar de profundo desconforto, onde eu trabalhava numa empresa que para mim era uma empresa dos sonhos, super bacana, trabalhava com pessoas incríveis, tinha uma posição bacana, trabalhava com gente que eu gostava, mas realmente aquilo tudo que estava acontecendo para mim não fazia sentido, porque eram propostas, convites não tiravam o melhor das pessoas. O que estava se extraindo ali, de fato, era um olhar puramente, voltado para o negócio, para extrair lucro, maximizar resultado,
sem perceber que para isso as pessoas estavam de fato morrendo no caminho. E essa percepção que eu tinha, que para mim era muito clara, de que tinha algo muito errado acontecendo naquela cultura organizacional, eu sentia como se fosse, de certa forma, proibido falar sobre aquilo. Era como se, ao trazer o que eu estava vendo, né, naquelas dinâmicas disfuncionais, tóxicas, eu estivesse trazendo aquilo que era de mais oculto e verdades muito inconvenientes Velado. velado, que colocava aquilo que estava sendo trazido como um certo glamour em xeque. Então tinha na minha percepção naquele momento, era uma incoerência muito grande entre o discurso e o que eu experienciava como sendo verdadeiramente o que as pessoas estavam vivendo, né? Então, a ponto, eu lembro de quando eu saí, as pessoas me falarem coisas do tipo: Marília, você foi a primeira e única pessoa que verdadeiramente me escutou dentro da organização, porque realmente tinha algo que era muito muito velado, como você mesmo disse. E para mim esse esgotamento, Fê, ele veio num campo sensorial, físico, emocional, que hoje fala-se muito do burnout, enfim, mas eu lembro claramente da sensação de chegar para trabalhar e não conseguir respirar dentro daquele ambiente. Me faltou o ar, é como se eu dissesse: eu não pertenço a esse lugar. Então foi muito marcante, uma virada de chave, que assim como o Má também, eu fiz a escolha de sair da organização depois de um ciclo ainda não encerrado, vamos dizer assim, e sem muita clareza do que viria na sequência, né, de qual seria o próximo passo. E talvez até com um sentimento de culpa, né? Sim. De sentir algo que não consegui, não fui Exatamente, capaz. não fui capaz. Todo mundo consegue, como eu não consegui? Não dei conta de Não dei ficar conta. aqui, mas era tão grande o sentimento que eu tinha interno de que existia algo maior para além daquilo que eu estava vivendo naquele momento, e eu tive, eu vou dizer assim, a coragem de seguir essa minha intuição. E eu falo que foi de fato um chamado, uma sincronicidade, porque no dia seguinte, depois que eu escolhi sair da empresa, foi assim, muito simbólico. No dia seguinte, me ligou uma pessoa que me colocou em contato com o Má, que era um amigo em comum, Humberto Parro, e me apresentou o Má. No dia seguinte, falou assim: olha, Marília, eu tô te ligando para saber o que você está fazendo, você precisa conhecer uma pessoa. E ele apresentou o Má para que a gente pudesse se conectar. Então, para mim, foi um sinal claro de que quando a gente ouve, né, esse chamado, essa voz, e se permite, como você falou, né, dar o passo, o universo nos presenteia aí, né, com essas pessoas que aparecem no caminho. É muito medo do conhecido, né? Desculpa, muito medo do desconhecido e muito apego ao conhecido, né? Mas eu acho que e coisa que pra mim também parecia totalmente irreal, né? Mas é muito real, né? No momento em que você de fato faz uma escolha a hora que você diz um não, né? Você tá dizendo um sim. Só que esse sim, muitas vezes, ele é muito incerto. E eu diria que ele é quase um vício depois de um tempo, porque você começa a confiar tanto no que está disponível, mesmo sem ter muita clareza do que aquilo te traz uma confiança de vida, assim, é uma confiança de se jogar, sabe? Então eu acho que, eu diria, no meu caso, essa experiência, eu acho que eu sempre tive um pouco dessa coisa, mas talvez nas situações mais desafiadoras, de poder me jogar e olhar e ver realmente o caminho abrindo, é muito potente, né? É muito bacana ver isso. Tem a disponibilidade, muitas vezes um valor que as empresas cultuam, que eu acho sensacional, né? Estar disponível é algo, em especial quando se trata de questões nobres. Mas a disponibilidade, eu costumo dizer que é uma armadilha também. E as culturas organizacionais, elas trazem essa disponibilidade como um valor super importante, mas muitas vezes uma disponibilidade tóxica que te faz entender ou achar que você sempre tem que atender aos anseios da companhia. O que você me diz sobre isso, assim, Marcos? É isso mesmo? E acho que se mistura, porque eu vou dizer, no meu caso, por exemplo, a minha disponibilidade sempre foi muito alta. Eu acho que no caso da Má não é diferente, né? De, assim, uma entrega muito grande. Tudo aquilo que eu me dispus a fazer, eu acho que sempre foi muito, muito. Eu diria que até acima da média de entrega, mas eu acho que tudo tem um limite, né? Até onde você está disposto a ir, porque a entrega, ela
ela é benéfica pro todo, né? Mas até onde você está disposto a ir em relação àquilo que você vê. E eu acho que tem uma outra coisa, Fernando, que assim, cara, é uma coisa que é um pouco mais até intuitiva, sabe? Que é aquele sentimento do tipo, cara, não, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Hoje eu escuto muita gente falar sobre isso, né? Não, é do tipo, não parece que tá certo, sabe? E eu acho que nem todo mundo tem tanta coragem, né, como a Má tava falando, de realmente olhar pra isso e dar voz. Porque é ali que nasce. Eu acho que da voz, o que precede é um pouco desse espaço do que a gente fala do não saber, de sustentar esse desconforto, dessa curiosidade, que isso diz muito sobre a forma como a gente atua. Eu lembro que quando eu cheguei para trabalhar com o Má, primeiro que eu me encantei, né, quando eu vi alguém falando tudo que ele estava falando do que era possível, né, fazendo os convites muito mais profundos, com um olhar sistêmico. Eu falei: "Uau, tem alguém que está vendo o que eu estou vendo", eu não conseguia nem verbalizar tudo aquilo, mas eu estava também vendo a mesma coisa, e isso foi para mim encantador. E aí quando eu chego para entender e trabalhar junto, eu imaginei que a gente tivesse abordagens, metodologias, né, como é que a gente faz tudo isso que você está fazendo. E para mim foi essa disrupção, porque logo que eu chego, eu vejo ele atuando a partir do que era uma página em branco. Então a gente entrava no cliente, ouvia a organização, ouvia as dores, os sintomas, os pedidos, sem nenhum tipo de resposta, né, de metodologia, de abordagem. A gente simplesmente mantinha uma escuta ativa muito aguçada, e depois a gente voltava para a consultoria. Eu lembro que a gente tinha um escritório lá em Alphaville, e a gente passava um dia ali debruçado sobre tudo aquilo que a gente estava ouvindo, mastigando. Onde é que a gente ia chegar, a gente não sabia, mas a gente se permitia ficar naquele caos, era um caos, até a gente emergir com o que a gente chama de ver, né? Que é quando dá o clique, a gente fala: uau, é isso, é esse o ponto essencial onde a gente precisa atuar. Só que para se permitir entrar nesse caos criativo, isso demanda um desprendimento total de qualquer saber, no sentido de tentar Essa mesma coragem. colocar alguma coisa. E eu lembro que no começo eu queria colocar o meu conhecimento, e aí o conhecimento entra à frente da realidade, né? E o que a gente faz hoje e leva, né, para os nossos clientes, alunos, mentorados, é justamente algo que parece muito simples, mas é muito desafiador, que é tirar da frente todo o conhecimento e trazer a realidade. É algo que aparentemente parece ser muito óbvio, né? Outro dia eu ouvi algo bem interessante. Quando a gente quer mudar, é preciso parar. E aí a gente percebe que parar não é tão simples assim. Porque quando eu paro, eu também me confronto com o vazio, com a bagunça interior, com aquilo que me incomoda, com vários incômodos interiores, e às vezes eu não quero me incomodar. Então, como eu não quero me incomodar, é melhor eu criar as minhas distrações. E aí eu vejo, né, uma série de vários colegas, e eu me coloco dentro desse time, né, agendas lotadas, compromissos diversos, uma série de coisas para se fazer, para preencher um vazio que muitas vezes eu não entendi, que eu preciso parar para olhar. E falando das organizações, isso se repete, porque se olha a governança das organizações, as reuniões são cronometradas, todas com. Cada um vai lá, apresenta, meta, resultado, proposta. Quer dizer, você não tem Você também era espaço de daqueles que se respiro. sentiu orgulhoso com a agenda lotada, assim, Marcos? Sim, acho que isso acaba virando um símbolo falso de sucesso, mas ao mesmo tempo uma fuga. Né? Porque é muito interessante. Eu, por exemplo, quando parei, eu lembro até hoje. Nos primeiros dias eu ia, sei lá, de repente acordava de manhã no mercado. E eu tava ali sozinho no mercado, olhava do lado e falava: gente, essas pessoas devem estar todas me julgando. O que essa pessoa, né, não tá trabalhando, não tá. Porque eu fiquei um tempo realmente parado, né? Então é aí que você começa a ver o condicionamento da mente que tá te julgando e querendo que você se ocupe, que você faça alguma coisa, que você tenha um papel, que você tenha uma função, que você tenha. Então, voltando a essa questão sua do parar, né? Eu acho que é só quando realmente você para que você se confronta com esses pensamentos que a gente não tá muito afim de ouvir, e que também tem um outro passo, que é você sustentar esse desconforto. Porque a sua tendência pode ser você imediatamente
é muito comum você ver, por exemplo, pega o LinkedIn, né? A pessoa saiu de uma empresa, ela imediatamente coloca lá a sigla do sobrenome do nome dela, MP Consulting, né? Do tipo, só para falar que eu não estou parado, eu estou fazendo alguma coisa. Então, enfim, ainda pode até ser que esteja fazendo, não é nem acho que é mais a gente observar o que a mente está nos dizendo, né? Não é um julgamento sobre o que as pessoas fazem em relação a isso, mas como é que, o que quer dizer isso, né? O que a mente está dizendo pra gente? E a mesma coisa, só para entrar também na conversa da Mar, porque eu acho que isso revela um pouco do que a gente foi percebendo ao longo da jornada, né? Como é que você consegue fazer uma transformação numa organização barulhenta, numa organização que não consegue parar para se escutar? Porque, e aí a gente vai indo, de novo, vai para frente dessa história. Se a gente falar hoje o que é a nossa tecnologia, porque a gente realmente começou com uma página em branco. Hoje a gente já consegue enxergar que quais são as coisas que a gente começou a sustentar para poder, para que a ajuda pudesse de fato acontecer. Porque o que acabou acontecendo foi justamente uma inversão. Eu saí de uma situação em que que se investia muito para se ter, eu diria, resultados mínimos, né? Não à toa você pega estudos de transformação, de mudança, sempre os números são muito baixos, né, de efetividade. Então era muito esforço e pouco resultado, e de repente a gente começou a ter resultados muito acima, com investimento muito menor. E você chegou no ponto que eu queria abordar, que se já é difícil individualmente parar para olhar para isso, como isso acontece dentro de uma organização, onde onde a gente costuma sempre dizer que precisa trocar o pneu com o carro em movimento, não é isso? Como isso pode se dar? Então, mas acho que só dando um passinho para trás, que eu acho assim, é justamente aí que a gente chega nessa consciência de que as organizações elas estão num estágio extremamente defasado e crítico em relação à potência que a gente pode extrair dos seres humanos dentro daquela organização. Que é o que a gente denomina, as organizações acabam tendo essa cultura mais mecanizada, que é essa cultura de ter que fazer, essa cultura de ter que controlar, essa cultura de... No fundo é quase como... É até compreensível, né? Se a gente for olhar, e eu vou abrir um parênteses aqui só pra gente entrar um pouco nisso também, antes, né? Eu costumo olhar assim, o ser humano, por muito tempo, ele foi usado como carga, né? Você precisava carregar as coisas, você levava para cá, você levava para cá, até que veio a teoria a era da industrialização, que começou a fazer da força do ser humano uma coisa inútil. E o ser humano precisou fazer uso da cabeça, da mente. E a gente vem vivendo isso já há alguns anos, né? A era do conhecimento, em que a nossa mente começou a ser muito mais ativa do que o esforço físico, né? E agora a gente já vem entrando numa fase de digitalização, e agora com inteligência artificial isso vai ser exponencial ainda mais, né? Tem até alguns dados que eu achei muito interessantes recentes que eu vi, que diz que na era da industrialização existe um indicador de ganho econômico, que é tipo, como é que eu consigo mensurar qual foi o ganho. E o que se diz é que o ganho econômico da era da industrialização foi do tipo de 2, 3 vezes mais do que era antes, né? Depois da era do conhecimento, isso passou para 10. E o que se espera é que na era da inteligência artificial isso passe para 30. Né? Então, você imagina a capacidade que a máquina vai conseguir agregar de valor e o que vai sobrar de espaço para o ser humano. Né? Então, para mim é muito nítido que quando você olha para as organizações, elas estão operando como se elas fossem máquinas, porque foi como elas aprenderam a funcionar. Então tem as teorias de administração, enfim, tudo que você vai olhar sobre gestão é sinônimo de controle, né? A palavra executivo é quem executa. Então há de fato pouco espaço criativo dentro desses ambientes. E, claro, isso trouxe a gente até aqui, tá tudo bem. Mas tem um novo já, eu não vou nem dizer que está se abrindo, porque ele já se abriu. E dada a complexidade, principalmente das informações que a gente vem vivendo, que a mudança... Quer dizer, antigamente você abria uma empresa. Quanto tempo levava para alguém copiar o que você fazia? Então hoje, cara, você tem dois caras sentados, uma pessoa sentada no computador, ele cria uma disrupção dessa indústria. Né? Que antigamente era impensável. Então assim, a agilidade das coisas está tão maior que não dá mais para a gente sustentar um padrão de cultura, vamos chamar, mecanizada. Agora tem um lado bonito disso,
Porque a cultura mecanizada fez com que a gente usasse uma parte muito limitada do ser humano. Não à toa as pessoas estão como estão, em burnout, achando que tem que fazer um monte de coisa, nessa cultura obcecada por fazer. Para mim, a beleza de tudo isso é que as pessoas já não estão percebendo que elas já não dão mais conta de fazer. Então, como que eu faço agora? Né? Qual é o novo convite? E da mesma forma que o mundo foi lá de industrialização, força física para inteligência e rumo aí à inteligência artificial, a gente também caminhou com as patologias, né? Que antigamente tinha-se muitas questões físicas e hoje a gente vê uma mente, emoções extremamente perturbadas. Então, acho que o caminho está muito alinhado e, obviamente, as patologias acompanham todo o processo de pressão de um sistema que já esgotou. E o ser humano, talvez, dentro das suas possibilidades amorosas e de alma, ele não seja, em essência, somente executor, né? Eu Ele acho muito, precisa ser muito criador. potente o que você traz, É porque muito- a imagem que me vem, desculpa interromper, mas Claro. a imagem que me vem logo que você fala, pra mim é exatamente isso. A gente tem a doença física primeiro, depois a doença mental. E a gente tá virando pra uma outra doença, que é a doença espiritual. Perfeito. Que é a doença da desconexão, é a consciência, porque a gente sempre teve, na verdade é isso. A desconexão, ela é presente a todo esse momento, né? Mas a consciência dela tá vindo mais à tona agora, né? Que parece às vezes um tema um pouco abstrato, subjetivo, mas que é justamente esse sentimento de olhar e se sentir um vazio, do tipo, cara, você tá trabalhando que nem louco, tá sentindo um vazio. Não, eu acho que você trouxe um ponto que para mim é muito bonito, assim, porque tem uma beleza, né, disso tudo que a gente está vivendo. Embora seja trágico, né, assim, a gente vê os índices de burnout, 1000% ao ano, quer dizer, os números são realmente assustadores, mas é um grande despertar, assim, é um esgotamento no sentido das pessoas começarem a se dar conta de que realmente não dá mais, não dá pra gente sustentar essa doença mental, porque ela já não tá nem no campo mental, ela já tá, como você falou, no campo espiritual. Acho que isso é muito profundo e acho que e ao mesmo tempo é um convite do qual parece que muitos de nós ainda estamos despertando para o que somos então. Se não somos esse líder, esse executivo que entrega resultado, o que sou? E isso, eu tive essa conversa hoje pela manhã com uma coach minha que tem uma carreira incrível de sucesso e tá justamente nesse ponto de olhar e falar, tá, não faz mais sentido, eu já sei que não é esse o caminho que eu quero seguir, de dar mais um passo na carreira, e ela tá nesse vazio. O que é então? E a gente conversava justamente sobre essa reconexão espiritual, esse resgate, e isso trouxe assim para ela um grande movimento interno de falar, eu já sei que é esse o caminho, mas eu tenho medo, porque para seguir por esse caminho, eu vou precisar abrir mão de tudo que eu construí até aqui. A palavra que ela usou foi justamente o que você trouxe, Fê. Ela falou assim, eu sinto como se eu tivesse fracassado, porque eu cheguei até aqui, e agora que eu cheguei aqui, eu não vou concluir, porque tem mais um desafio. Sempre vai ter um desafio. Sempre vai ter uma posição, um projeto, Uma promoção. uma promoção, uma expatriação. Parece que sempre, né, nunca tem fim. O ego sempre vai buscar o próximo passo. E ela dizia justamente isso. Eu sinto como se eu parar agora, assim, tomar um caminho, talvez até para sentir esse movimento, que era o que ela estava falando, que era o que o íntimo dela sentia de fazer, era tipo, eu preciso ouvir qual é esse movimento. Eu vou precisar renunciar a algo que eu tenho medo, que é justamente esse conhecido. Aqui eu já sei, por pior que esteja, embora eu esteja tomando remédio, eu conheço esse lugar. Dá esse passo para um lugar novo que vai te colocar de encontro com seus traumas, com as suas dores, com as tuas sombras, porque o caminho espiritual não é um caminho de luz, né? Só luz e ver luz. É um caminho que passa por você entrar nas profundezas ali também do teu ser, de encontro com aquilo que você tem de mais profundo. E nem sempre é gostoso. Vou dizer que não é gostoso olhar para isso. E por isso as pessoas estão tão distraídas e tão soberbadas com fazer, porque não fazer te coloca de frente com esse encontro, com aquilo que você está fugindo. Isso que você está nos trazendo e é um ato de auto-amor. De alto amor, perfeito. Agora, uma coisa que é bacana também nesse sentido, porque eu acho que eu também vivi muito isso, né? Quando eu saio do mundo corporativo, vamos chamar assim,
sem saber muito bem o que seria, sem ter clareza para onde eu ia, sem saber se eu ia abrir a BIA, o que eu ia fazer. Eu sustentei muito uma dúvida que eu acho que muita gente sustenta, que é do tipo assim, tá, eu saio do mundo corporativo, então aí vem a imagem do, sei lá, vou virar um ermitão no meio do nada, eu vou vender cachorro-quente na praia, eu vou, sabe, aquela coisa mais alternativa. E para mim foi uma vivência muito rica, porque eu comecei a perceber que, assim como o que a Má estava falando, da beleza do passado, né? Eu comecei a ver que não foi à toa que eu fui colocado diante de oportunidades no mundo organizacional, porque eu sentia que eu tinha um chamado de ajudar exatamente nesse campo. Por mais que existissem uma série de outras possibilidades, é como se eu tivesse ganho uma linguagem, uma possibilidade, um acesso de trabalhar nessa, vou chamar aqui tribo, nesse coletivo. Você tem conexão com esse Eu tenho pessoal, uma né? Com história, essas eu pessoas. sei o que acontece ali, eu vivi ali. E de repente eu passei por uma fase me questionando do tipo, não, vou abandonar tudo isso, que eu acho que muita gente questiona isso. E o que eu sinto muito legal, porque depois, sei lá, 10 anos depois, que é praticamente o que acontece, eu olho e eu sinto que realmente o que a gente tem para levar para o mundo hoje é tão potente que de fato é uma possibilidade de continuidade, só que um ressignificar. Porque é possível, e tanto que a nossa assinatura hoje é possível. É possível você cocriar uma realidade diferente no mundo organizacional. Isso é possível. Demanda? Demanda, mas é possível e é muito potente quando isso acontece. Eu acho a ideia de vocês algo tão sensacional, porque vocês aterrissam no mundo tangível a ideia de que do que muitas vezes a gente trata no mundo místico, É no isso. esotérico, no Parece religioso. separado. Parece que está apartado. Não, a gente vive num mundo real, e esse mundo real demanda sim amor, demanda espiritualidade, demanda fraternidade, demanda uma série de sentimentos que a gente ouve na religião ou em outros ambientes. O que eu queria perguntar para vocês, fala um pouquinho de tipos dessa liderança que está esgotada e um pouquinho do que seria uma liderança já trabalhando e atuando Uma uma oitava oitava acima, acima. boa. Cara, eu acho que a liderança esgotada a gente sabe meio de cor e salteado, né? É aquele líder estratégico que sabe. Bom de resultado. Excelente, mas que sabe muito bem o que está acontecendo no mercado, o que vai definir a estratégia de forma muito clara, que vai negociar seus objetivos com o conselho, ou com diretoria, ou com quem quer que seja, com o seu superior, e que vai depois transformar isso num ciclo de cascateamento de objetivos e de engajamento da turma. Eu costumo dizer assim, 3 palavras: definição de estratégia, definição de estabelecimento de metas e objetivos e engajamento da turma. Que é o que, assim, se você pega nos livros de gestão, é sobre isso. Então, você fica num ciclo aprisionado, repetindo esse padrão, acreditando que isso é suficiente para o que quer que seja, levando a gente para um lugar em que muitas vezes o resultado financeiro ou o resultado de objetivo acaba acontecendo. Mas, enfim, a gente já entrou isso e pode entrar nisso numa profundidade maior. Este ciclo em si não é nem só o estilo, tá, Fernando? Porque, assim, este ciclo em si é um ciclo burro e míope. Porque no momento em que eu te coloco, por toda a forma com que isso acontece, mas de maneira simplificada, do maneira que eu coloco uma meta para você atingir num mundo que está tão dinâmico do jeito que está, eu já estou fazendo as pessoas funcionarem olhando para dentro, olhando para um objetivo que é interno. E ao fazer isso, eu estou esquecendo que eu sirvo. Eu me desconecto da necessidade do cliente e da potencialidade real que aquela empresa tem de atingir aquele resultado. É o pior que isso, a gente se desconecta da realidade, É isso, né? em última Que análise é mais... isso. Eu tô olhando para uma realidade, eu tô achando que eu tô mapeando uma realidade, tô colocando objetivos muito acima ou às vezes abaixo, ou o que quer que seja, mas muito irreais. Muito irreais. Eu vou trazer um caso que aconteceu essa semana. Quarta-feira eu tive com um cliente, a história, ela só se repete. Muda o CNPJ. Só muda o CNPJ. Você pega, um cliente que por anos tentando fazer a fábrica encher. Olha o modelo mental. Se você chegava lá dentro, o modelo mental era: precisamos encher a fábrica, precisamos encher a fábrica, precisamos encher a fábrica. E a hora que você vai entender a forma com que eles estão funcionando, eles têm uma marca muito forte, só que essa marca é muito forte fora do Brasil.
No Brasil ela não tem essa mesma força. E ficava se esperando que a força da marca ia encher a fábrica. Porque o investimento feito, por exemplo, para gerar demanda, para fazer com que de fato essa marca fosse reconhecida, etc., era nulo. Mas assim, é uma inconsciência tão grande, porque você entra lá dentro, se você for contratado, o mandato vai ser assim: precisamos encher a fábrica. Precisamos encher a fábrica. E você fala, tá bom, mas como é que isso não está acontecendo? Né? Então, o resultado disso foi, eles tiveram que fechar a fábrica, né, tempos depois. Mas se você escuta, quer dizer, agora eles estão fechando a fábrica, e quando você vai escutar as pessoas, elas já sabiam que essa fábrica já era superdimensionada e não podia ser... era muito maior do que a necessidade do Brasil, ou do que a capacidade que eles teriam de gerar demanda para a região. Mas quem teve a coragem de falar sobre isso? Então, voltando ao líder, né? Então, só para fazer um parênteses, as Boa. pessoas que elas inconscientemente, claro, né, preferem sustentar uma meta, um resultado, uma realidade que é uma fantasia, que é uma ilusão, que ela mesmo sabe disso, do que assumir e ter que expor a vergonha, a culpa de reconhecer que eu fiz uma decisão errada, que eu não fui competente em algum tipo de escolha. Isso é tão forte, as pessoas protegem tanto esse ego, que elas operam nesse nível de loucura para não acessar essa vergonha, que é a maior dor do ser humano, é essa vergonha. E aí, quando você pergunta o que é esse líder que atua uma oitava acima, é esse líder que começa a sair desse aprisionamento. E esse aprisionamento, que é um aprisionamento coletivo, ele começa com o aprisionamento do indivíduo em relação ao seu próprio ego. Ele sai desse aprisionamento e começa a perceber a sua própria loucura. Antes de olhar a loucura coletiva, antes de olhar a loucura corporativa, eu tô vendo que eu estou aprisionado. Então, é sair desse aprisionamento e começar a olhar em volta e ver que outras pessoas também estão aprisionadas, mas aí porque ele fez esse caminho, ele sabe como ativar o potencial humano das pessoas. Então ele vai para a organização como um líder, como um agente de transformação, de um lugar compassivo, amoroso, ajudando, despertando o potencial das pessoas para que elas, assim como ele, consigam acessar essa realidade e ver a potência que é quando mais pessoas, e a gente está falando isso não de um lugar de teoria, mas a gente vivencia isso nas organizações. O que acontece quando um grupo de pessoas abre mão desse que a gente fala, desse personagem, né, e está disposto a superar todo esse sentimento desconfortável, muitas vezes, para olhar para o que a realidade pede, porque tem uma realidade ali que ela é soberana, né, aos nossos desejos, e a gente faz um movimento de que, coletivamente, então, a gente olha para aquilo desprovido de interesses autocentrados, então o que é o melhor para o todo, e aí as pessoas dão o seu melhor, e é o que a gente fala, a gente não precisa de meta, a gente não precisa de controle, a gente precisa de gestão, porque quando a gente ativa esse potencial humano, onde as pessoas estão dispostas, porque nós naturalmente estamos muito dispostos a fazer isso, aí a mágica acontece, porque todo aquele movimento de que uma fala, né, aquela complexidade, projeto, iniciativa, é muito mais barulho do que você parar, e aí o desafio de fazer essa pausa mesmo, e deixar com que essa realidade emerja, deixando de lado os nossos interesses para que a gente faça esse movimento de forma coletiva. E assim, é mágico. É mágico de Que ver. bacana E é isso tudo. É a mesma analogia de da natureza. Quer dizer, você não vai forçar a natureza a acontecer. Acontece. Claro que hoje você tem os fertilizantes e tal, mas pensando de uma forma mais geral, quer dizer, você não consegue fazer a natureza acontecer. Tem os fertilizantes que depois A gente... natureza acontece, né? Na organização não é diferente, porque as coisas, elas estão ali, elas vão acontecer. Elas têm uma força para acontecer. E seja o que for que tiver que acontecer, mas elas vão acontecer, né? Então, como é que você está preparado para escutar aquela natureza organizacional? Então, o líder, voltando, né, um pouco do que a Má estava falando também, para você poder acessar a realidade, uma das partes, eu diria, é justamente você não estar aprisionado a querer que a organização te entregue, como você resultado, lucro, market share, o que quer que seja, o que você quer que ela entregue. E não o que de fato aquela natureza tá no momento de te oferecer.
que é como uma flor que muitas vezes não floresceu ainda, ou que já floresceu tanto e você quer que ela continue florescendo sempre e de repente ela entrou no inverno, ou de repente ela pegou uma praga, ou o que quer que seja. Mas como é que eu entendo isso? Acolho essa realidade, porque a negação dessa realidade é o líder mecânico. O líder mecânico, ele quer a todo momento crescimento, resultado, EBITDA. na cabeça dele do jeito que é. E ele tá sempre lutando. Se você vai ver a consequência sistêmica disso, imagina você correndo uma maratona que você sabe que você não vai ganhar. Então, dentro da organização, no íntimo, as pessoas estão olhando e falando, cara, não faz sentido nenhum fazer isso, mas eu tenho que fazer. E aí deixa de aproveitar aquele ciclo E aquele esforço, que poderia, exatamente que é o isso. ciclo que poderia ser muito mais potente, Abundante em né? outras Um dimensões. ciclo de outono, um ciclo de inverno, onde o aprendizado não vai ser crescimento, não vai ser EBITDA, market share, mas você vai fincar ali mais raízes, aprendizados, conexões, quer dizer, tem outras coisas que você pode extrair de valor no momento que a organização entra num ciclo de não abundância, num ciclo de renovação. Só que porque a gente está tão mecanizado, já automatizado nesse modelo mental extrativista de lucro-resultado, que a gente nem entrega o resultado esperado e causa uma disfunção sistêmica e nem colhe os aprendizados e os benefícios daquele ciclo, daquela estação. Então percebe que a gente volta no mesmo ponto, que é justamente a negação da realidade. Eu poderia dizer, e me ocorre aqui, que a gente vive de metas e objetivos, mas a gente confunde às vezes com propósito. E dentro das companhias isso é muito mais claro e evidente, porque no final das contas eu te pago o seu bônus no começo do ano e isso é entendido como um cala-boca e você vai para um novo ciclo porque você novamente recebeu o seu bônus e aí a gente começa de novo. Então eu atinjo o meu objetivo, mas o meu propósito fica de lado, porque o propósito no final, Sabe? talvez eu nem saiba do que se Não, trata. tanto que hoje em dia isso vira quase como piada muitas vezes, porque a coisa ela tá conectada, só que eu não consigo ajudar as pessoas a acessar essa conexão. E aí, ao invés das pessoas acessarem a conexão da necessidade, eu costumo dizer, qual é a necessidade do corpo? O corpo pensando na organização. Cara, no momento que você ajuda, e aí vem de novo falando do líder, no momento que esse líder consegue ajudar as células desse corpo a entender qual é a real necessidade daquele corpo, que pode estar na primavera, no verão, no outono, no inverno, e ele não vai fazer... E a partir dessa consciência, ele vai fazer um convite do que é necessário ser feito, eu diria, só dele mostrar qual é a necessidade do corpo, o que precisa ser feito, as pessoas já sabem praticamente. Então, só que o líder, ele tá tão aprisionado, ele não tá olhando para a necessidade do corpo, ele tá olhando para a necessidade de caixa da organização, ele tá olhando para a necessidade de bônus que ele eventualmente vai precisar, que na verdade é um cascateamento, né? Alguém lá em cima pede o EBITDA e o market share e não sei o quê, e você em troca negocia com o seu bônus. Então você tá dando o que alguém quer, porque é tipo, vira um escambo. Uma barganha mesmo. É uma barganha mecânica e fria. Agora, de novo, pra muita gente isso faz sentido, pra muita gente faz sentido, ponto. Não é com essas pessoas que a gente tá falando. As pessoas que a gente tá falando é pra quem olha pra isso e fala assim, cara, não é possível. Tipo assim, é sério que eu tô gastando... Esse era o meu sentimento. É sério que eu tô gastando a minha vida? Eu ganhei dons. Eu tenho um período curto até aqui. É sério que eu tô gastando a minha vida para essa troca, para essa barganha? E que muitas vezes é o que acontece quando você vai numa gôndola de um supermercado e vê que aquele mesmo produto que você sempre comprou diminuiu de tamanho e o preço é o mesmo. Então eu costumo dizer assim, você como gerente de produto, com o chapéu de gerente de produto, você ganhou bônus. Porque você conseguiu ludibriar o cliente, ele continua comprando o mesmo, mal percebeu que você diminuiu o tamanho, né? É o chocolate que virou achocolatado, é o tanto 100 gramas que virou 80. que virou 80, e assim vai, e o seu bônus está sendo garantido. E aí, quando você, executivo, tira o chapéu e vai pra gôndola e olha, você fica puto. Porque o cara tá você fala, pô, ó o que estão fazendo comigo. Só que assim, e você quando tá com o chapéu para tomar decisão, qual escolha você está fazendo? Então percebe, eu diria, o líder mecânico é esse líder que ele está tão aprisionado que ele está sujando a água que ele mesmo bebe. Ele está tão preso naquele... Só que ele não está percebendo que sistemicamente ele está sujando a água que ele mesmo bebe, porque ele vai voltar e isso vai continuar acontecendo. Então, aonde estão os líderes que existem? Né? A gente na formação, inclusive, trata muito de trazer essas referências. Aonde estão os líderes que olham e falam assim, a gente não vai fazer isso pro mercado?
ainda que o... Tem a história Tem uma história muito bacana, inclusive, recente que eu ouvi, que foi quem? Washington Oliveto. Teve um desses grandes publicitários, diz que eles descobriram que a propaganda mais veiculada no Brasil era o beba com moderação. E aí eles tiveram uma puta sacada, falaram, putz, beba com moderação. Aí eles tinham um cliente que vendia salgadinho, etc. Sugeriram pro cliente, coloca o nome do seu salgadinho como moderação. Beba com moderação. Então, você vai ganhar uma propaganda gratuita, né? E as pessoas vão entender aquilo. Você começa a ter moderação como uma marca e vários tipos de produtos sendo oferecidos. E acharam a ideia linda, maravilhosa, brilhante. Os executivos acharam linda, maravilhosa, brilhante. Levaram para o conselho. O dono da empresa, que era fundador, olhou para aquilo e falou: realmente a ideia é brilhante, mas eu não vou levar isso para o consumidor. Eu não quero que o consumidor faça uso de bebida alcoólica ou que a gente estimule o uso de bebida alcoólica, etc e tal. Então, assim, a questão aí, aqui de novo, sem julgamento não gosto de entrar nesse julgamento, que também gosto de tomar minha cerveja, mas assim, qual é aonde está o limite de cada organização em relação a falar até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Então o líder, só para fechar de novo, o líder, quer dizer, o líder mecânico é o líder que ele não tem a menor consciência sistêmica das escolhas que ele está fazendo. Ô Marcos, mas você sabe que o mundo te empurra para um processo bem complexo de sair. É aquela piscina gelada que você pula e depois começa a ventar, o sol foi embora e você não quer sair. Como é que a gente faz? Me conta. A gente está caminhando já para o encerramento desse episódio, mas eu quero que você fortaleça os conceitos. Quem é esse líder sistêmico? Quais as características e aquele que se sente, por exemplo, eu sou um líder de uma instituição no mundo corporativo. Se eu ainda não me sinto nesse lugar, o que eu posso fazer para começar? Eu acho que primeiro a gente entender que não é uma transição daqui para lá imediatamente. Eu acho que a gente até falou, acho que no último podcast, que começa com essa consciência e você querer dar voz ao seu incômodo. E cada um vai trilhar um caminho. Não existe um caminho, este é o caminho, né? O que a gente tem procurado fazer é ajudar, porque o que a gente acabou desenvolvendo até uma formação focada nisso que ajuda os líderes a quê? A ele entender que existe um jeito de liderar que é muito mais potente do que o que ele está acostumado. É um pouco do que a gente falava. É como se ele... imagina que você está com um equipamento, que é o ser humano, só que você só está extraindo dele uma potência que é muito menor do que a potência maior que ele tem. Que é o lado mais mecânico racional. A gente ativa, as organizações estão ativando essencialmente o lado mecânico, que é o lado masculino, que é o lado mais analítico e de execução, né? Mas nós somos essencialmente o lado mais emocional, o lado mais sutil, né? Então eu estou ignorando um pedaço muito grande. Então o que a gente tem costumado ajudar é justamente a reconhecer como é que eu ativo esse ser humano na sua plenitude. Então, como é que eu consigo entender como funciona o ser humano, até para poder entender as resistências que ele tem de não querer atuar de uma forma diferente e, a partir dali, começar a fazer convites para que essa atuação seja de forma distinta, né? Então, só para... eu vou falar um pouco do líder, mas eu quero dar um passo antes que fala um pouquinho assim... Esse líder mecânico, ele ignora o que a gente acabou mapeando, que são 6 princípios sistêmicos que fazem com que esse líder, ao ativar esses princípios, ele vai ter uma liderança com muito mais impacto, muito menos esforço, né? Porque ele vai saber exatamente fazer como pode ser feito, não como precisa, mas como pode ser feito, né? Então, os sistemas vivos feitos de pessoas permitem com que você acesse essas questões que a gente não aprendeu, vamos dizer. Então, ao ativar isso, eu consigo
ter uma liderança diferente. O que é essa liderança diferente? É uma liderança que vai, primeiro, ele vai entender que ele não é, nem ele nem a organização é o centro do todo, né? Então ele está ali para servir a uma organização e a organização está ali para servir um sistema maior que ela. Então essa é uma das primeiras premissas que a gente olha. Segundo, em sistemas vivos, as coisas acontecem de uma forma que são... tem toda uma complexidade de funcionamento, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas a hora que você entra num lugar de fazeção, você não tem consciência do que de fato é necessário ser feito. É quase como um ponto de acupuntura. Você está tão acostumado a cortar perna e dar remédio, que você não consegue entender sistemicamente o que está acontecendo naquele corpo e de repente ir lá e falar, é aqui, pim, que a gente chama de essencialidade. Então, o líder sistêmico é um líder que consegue abaixar essa bagunça, toda essa complexidade, esse monte de ação que está sendo feita, porque ele entende o que está acontecendo naquele sistema e ele vai na veia. Fazer mais com menos. Ele faz muito mais com menos, né? O líder sistêmico, ele é um líder que ele começa a reconhecer que, mesmo que seja inconsciente, ele também está sustentando aquela cultura que ele mesmo não quer, que a gente chama isso de autorresponsabilidade. Então, é justamente essa coisa de parar e olhar e falar assim, opa, tem alguma coisa estranha aqui, o que eu faço com isso? E qual é o meu papel, né, na contribuição? Exato. Porque você, sem que a gente perceba, que você falou, você fica tão atolado dentro das coisas que tem que fazer, que tá todo mundo fazendo, você olha pro lado, tá todo mundo fazendo, sem você perceber, você continua fazendo. Você se sente refém de um sistema e um sentimento de impotência, né, como se você não tivesse escolha. E aí... E a gente ajuda a pessoa justamente a tomar consciência de que ela tem escolha. E mais que isso, até antes disso, é justamente ela reconhecer que ela tá criando a miséria que ela mesma tá reclamando. Sim. Que é a questão de autorresponsabilidade. Então tem uma questão de coragem. O líder sistêmico, ele olha para isso e fala, tô vendo que eu tô contribuindo. Por quê? Porque eu tenho medo? Opa, comecei a olhar para dentro. Por isso que a gente fala que é uma jornada de autotransformação, né? O líder sistêmico, ele é um líder que ele tá muito dedicado ao seu próprio processo de autotransformação, né? Que é isso, depois emerge como... Ele encontra, de fato, o eixo que orienta a vida, né? O eixo interno, né? Que orienta a vida e deixa um pouco aquelas questões que são externas e que muitas vezes são as que dizem e que ditam o nosso sentido de vida, né? Mas acima de tudo, ele reconhece a parte dele na miséria que está sendo criada. E aí é uma escolha. Uma escolha. Já não é mais uma... Ele já não tá mais no lugar de vítima. Tá de falar, meu Deus, essa organização, essa cultura, esse meu chefe, porque ele... E aí tem todo um movimento dele começar a colocar os limites que ele sente de colocar e de fazer os convites que ele sente de colocar. Então, o que mais? O líder sistêmico... Ter clareza, nesse caso, não é um processo acidental, então, né, Marcos? É uma escolha que você faz consciente. Mas daí vem, inclusive... eu diria, clareza, tanto porque essa é uma coisa que a gente raramente é convidado a fazer nas organizações como líder. Geralmente você é colocado numa área e fala assim, cuida da área aí, das suas metas da sua área, isso aqui. Você vai ter visão mais ampla quando você vai participar de um planejamento estratégico, vai ver uma coisa ou outra ali e depois volta pra casinha fazer a sua parte. Cara, isso é liderar mecanicamente. Porque você não consegue ter senso de todo, né? Então, o líder mecânico é esse líder que ele se conforma em receber uma diretriz da parte dele e ele faz tudo que precisa para a parte sem necessariamente saber se aquilo está fazendo sentido para o todo. Ah, mas eu participei do planejamento. Mas e se esse planejamento também não... Qual é o seu nível de desafio e o que isso faz sentido e como que você comunica isso com as pessoas? Então o líder mecânico é o líder que trata a equipe com objetivos e metas. O líder sistêmico ajuda a equipe a entender o que está acontecendo com o corpo. E aí a pessoa já praticamente entende qual é a parte dela nesse todo. Não precisa falar muito. Esse entendimento, ele é sentido, inclusive. É isso. Então, o líder sistêmico, ele entende que quando o ser humano entende a necessidade do sistema, ele move em direção... Sabe quando tem um incêndio e todo mundo, de repente você começa a ter incêndio no prédio, de repente você começa a ver as pessoas, cada um ocupando um lugar?
sem ninguém dizer nada. Então um vai pegar o extintor, o outro abre as portas, o outro direciona, o outro sem necessariamente ter... isso é natural do ser humano. Então, no momento em que o ser humano toma consciência do que está acontecendo, é natural dele querer encontrar um lugar de ajuda. Não à toa, muitos times relatam que eles se unem em momentos de crise. Que é mais, Porque no momento mais de normal. crise, você tem um senso de urgência maior, né? Agora, como seria se a liderança não precisasse de uma crise Exato. para estar nesse lugar de olhar para a realidade? Porque uma crise, ela não tem como você fugir. Tá pegando fogo, não dá para fingir que não tá pegando fogo. E aí o que você vê nessas situações é esse instinto mesmo, né? De cada um ocupando um lugar de uma forma muito mais, uma autogestão, todo mundo servindo ali a vida, né, das pessoas e não buscando como é que eu sobrevivo aqui, né, muitas vezes. Então acho que é um pouco sobre isso. Mas um líder sistêmico, ele entende a necessidade de você ter um lucro, no sentido de dizer, eu quero continuar prestando serviço, né? Eu te ofereço alguma coisa, você me paga, eu preciso continuar te oferecendo esse serviço. Mas ele não coloca isso à frente do que é a real necessidade daquele sistema e da contribuição daquele sistema para a sociedade como um todo. Então ele tem essa consciência, então ele não ignora nem A nem B, ele não ignora nem o servir e nem o lucro, porque ele sabe que se não tem o lucro ele não serve mais. Então ele tem esse equilíbrio, né? O líder sistêmico sabe lidar com resistências, porque o ser humano vai trazer, nós somos, aí a gente vai entrar num tema que talvez a gente possa até se aprofundar, mas a nossa mente é uma mente de certo e errado, que é chamada dual, né? Então a mente dual diz o que é certo e diz o que é errado. Essa é a origem da resistência que você vai encontrar em qualquer transição que eventualmente você pode fazer. Então o líder sistêmico ele conhece isso, ele consegue lidar com isso com naturalidade, ele conhece isso dentro de si e ele sabe como lidar com isso fora de si. Né? O líder sistêmico sabe que se eu te disser o que você tem que fazer, tem muito menos potência do que se a gente olhar junto a necessidade disso. Diante de todas as nossas viciações e talvez as nossas vivências, né, estar dentro, fazer parte do mundo corporativo, obviamente nos traz algumas dificuldades de entendimento, inclusive de ouvir todas as características e falar, gente, será que isso é possível? Mas me ocorre também que esse sentimento de servir, de estar à disposição, de se preocupar com o todo, é um sentimento inato do ser humano. Não é algo não é algo que vocês, nem que Marcos e Marília estão criando. É algo que o ser humano já possui de forma inata. É só um relembrar mesmo, né? E acho que uma falácia, talvez algo que já pode te colocar como uma barreira de você olhar e falar, ah, não, é muita coisa, é justamente esse sentimento, primeiro, de que isso parece uma utopia, né? De que isso, tá, não sei muito bem como que isso se dá, e essa necessidade que é uma necessidade do ego, né? De chegar a algum lugar, porque não é um convite de você deixar de ser alguma coisa para tornar-se um líder sistêmico, então é muito mais um convite para se abrir para esse caminho, para essa jornada, porque é uma jornada, vou dizer assim, de vida, não tem um lugar de chegada, ah, agora sim me tornei um líder sistêmico, check. É muito mais você e cada um vai se desenvolver em um aspecto, no seu tempo, no seu ritmo, que é uma outra característica do líder sistêmico, ele entende que existe ritmo, cada um tem um ritmo de evolução, cada um tem a sua jornada de vida, então não tem um objetivo, né, um lugar de chegada, é muito mais essa disposição de você tomar consciência, e isso é muito o cerne, né, do que a gente traz para o mundo, de que as nossas escolhas trazem consequências, sejam elas desejadas ou indesejadas, a gente está sempre colhendo a partir da nossa escolha, né. Então, você está escolhendo conscientemente, e a gente tem esse poder. Então, como que a gente traz mais clareza, mais consciência de que a gente tem esse poder de escolher e que a nossa vida, a nossa realidade, ela vai ser fruto, uma cocriação das escolhas que eu faço. Então, aquelas escolhas que parecem mais desafiadoras, mas que trazem um resultado mais fácil no curto prazo, ela parece fácil, mas ela tem uma implicação
não só para você, mas é uma aplicação sistêmica, exatamente, uma aplicação sistêmica. Então não é um convite de você se tornar alguma coisa, uma lista de competências, é um convite da gente se abrir para essa compreensão de que existem princípios, de que existem leis que regem os organismos vivos e que não ter conhecimento disso faz com que a gente faça escolhas inconscientes e cocrie, como a Má falou, a nossa própria miséria. Essa é a beleza pra mim. No fundo, você acaba fazendo muito mais esforço do que você precisa. Mas não é pouco, é muito mais esforço que você precisa. E aquele esforço que é feito, que você não. A resposta é aquela resposta de não tá valendo a pena. Gosto bastante do seu exemplo da cadeira. Eu acho que você poderia até Qual reforçá-lo. deles? Da gravidade. Ficar segurando a cadeira. Ah, boa. Mas é isso, porque é quase como assim. No momento em que a gente reconhece que o ser humano ele não é só mecânico, ele é um ser vivo, e portanto as organizações também são, isso abre uma complexidade de funcionamento que é diferente daquilo que a gente gostaria que fosse. Que é um sistema mecânico? O sistema mecânico é como se fosse um computador, em que eu tenho uma linha de programação, não está funcionando direito, eu vou lá na linha de programação, tic, 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 altero, começa a funcionar direito. Alguma analogia que você vê em relação às organizações? Não está funcionando bem, alguém vai lá, define uma nova estratégia, coloca lá num PowerPoint bonito. Ou troca as pessoas. Ou eventualmente troca as pessoas, mas vamos falar sem essa hipótese. Vai lá, coloca uma estratégia nova, conta lá, chama todo mundo para uma convenção, hipi, hipi, urra. Desculpa, o ser humano não funciona assim. Não adianta você só explicar para ele o que é e por que é. Não adianta só o racional. Tem outras camadas que precisam ser adicionadas e acionadas. Então, e que camadas são essas? Aí vem a questão da cadeira, né? As camadas, então, eu costumo dizer que é quase como você passar a reconhecer, como se você estivesse chegando num novo planeta, em que ali existem forças, tipo, como você chegou na Terra agora e você não sabia da força da gravidade. E aí você faz todo o esforço, as cadeiras estão caindo e você fica segurando as cadeiras porque você não quer que as cadeiras caiam. Mas no fundo, esse planeta tem essa natureza. O fluxo é esse. Vai acontecer isso. Então você faz um baita esforço para que aquilo não aconteça, sem que você perceba, você está segurando. No momento em que você reconhece que isso você não tem como lutar contra, você faz uso disso. Então como é que eu faço uso daquilo que muitas vezes eu nem gostaria que existisse, mas eu faço uso disso para que isso aconteça de uma forma mais potente. Você destrava o fluxo, né? O que a gente sente é isso. O líder sistêmico, ele Ele destrava o fluxo. Ele tá olhando onde tem resistência, só que ele não olha para a resistência como um problema. Ele olha para a resistência como é onde ele precisa atuar para destravar esse fluxo. Então ele não adiciona mais complexidade à resistência, porque ele sabe exatamente onde que ele precisa ativar, porque ele tomou consciência desses princípios que são leis, que a gente pode falar mais sobre isso, que se ativadas destravam esse fluxo. E às vezes exatamente isso. Talvez o melhor resumo seja esse, sabe? De você, sabe a sensação de água e fluxo? Quer dizer, o líder sistêmico, ele entende, compreende e ele faz com que esse fluxo seja abundante. E quando ele percebe que não tem, ele vai compreender a origem daquilo para ajudar a liberar aquilo, para fazer com que aquele fluxo continue. E aí qual é a sensação que a gente tem? Imagina você trabalhando, acho que todo mundo já viveu situações assim, ainda que tenham sido pontuais, mas sabe aquele puta tesão de trabalhar? A gente olhando aqui, pro tipo time, assim, que a gente fala, esse nossa, fluxo nosso aqui. passou uma hora E a gente parece nem que sente. passou 10 minutos, né? A gente Exato. tá num lugar... E aí você deixa de ser obstáculo e passa a ser condutor, passa a ser canal de energia, de possibilidades. E aí você já não tá mais, você assim, não tem obrigação. Claro, você vai ter um salário, mas você não tem a obrigação, você não tem um senso de esforço no sentido, nossa, eu tenho que trabalhar, né? Nossa, até quando eu vou trabalhar para me aposentar? Não. Eu tô vendo o que eu tô levando, o que eu tô contribuindo. Tem sentido, que a gente costuma falar, tem sentido de para onde eu estou indo e tem um sentido mais emocional mesmo, né? Tem leveza, tem poder, tem caminho, né? Mas legal também dizer assim, porque acho que a gente tende a sair de um extremo e querer ir pro outro, falar assim, nossa, então é tudo lindo e maravilhoso, então não, é desafiador, tem conflito,
tem questões, né, Na verdade, sensíveis. muitas vezes tem mais conflitos, só que são conflitos não velados, né? São conflitos. Mas você vai buscando, você vai ajudando aquele líder, inclusive, a se colocar num lugar de muito mais. Porque é um pouco do que a Má trazia lá no começo, que é um líder que encara a realidade. E ele faz escolhas mais potentes pensando no todo. Ele encara a realidade, ele não esconde. Ou seja, ele não tá mascarado. É que nem. Aí eu vou voltar lá no começo da nossa conversa, que era eu tendo aprendido metodologia consultiva e colocando a metodologia na frente da realidade. Então, o que eu enxergava, na verdade? Nada. E sabe qual era a sensação que eu tinha? Até lembrando aqui agora. Acabava o projeto, cara, eu tinha usado perfeitamente a metodologia. Eu olhava e falava, gente, tem mais coisa que eu preciso falar, que eu vi, que eu senti, e que eu não tô conseguindo falar porque a metodologia me trava. É como se eu tivesse que apresentar uma bola num quadrado. Não diferente as metas, né? Quando as pessoas estão aprisionadas nas metas e não conseguem trazer o que é o potencial do sistema. Então, como é que você consegue sair desse aprisionamento, né? E a partir dali você começar a enxergar a realidade como de fato ela é, sem o aprisionamento. E claro, não é uma negação às metas. Depois eu vou dizer, você tem responsabilidade por aquilo, você toca aqui, eu toco aqui, a gente tem objetivos, a gente vai... Parece fazer sentido, porque essa característica. O líder não só... Ao lidar com a realidade, ele não só reconhece o que é possível do que não é, qual é a estação do ano, é primavera, é verão, outono, inverno, vai ter fruta ou não vai ter fruta? E como é que eu tiro o melhor de cada momento, como eu também entendo qual é a força que aquele organismo tem. Por mais que eu fale, não, eu quero um EBITDA de X%. Tá bom, mas você tem é como eu dizer para uma planta, eu quero ter não sei quantas frutas. Tá bom, mas assim... Você preparou o terreno, a estação favorece, tá chovendo, sabe? Tem condição de você... Eu vou correr uma maratona, você vai querer correr... Sabe o cara que vai pra academia? Você treinou pra isso? Você treinou de fato? Você acordou bem? Você acordou bem? Sabe? Todas as condições, porque são sistemas vivos. E aí o sistema mecânico olha pra isso, ele simplesmente ignora. Chefe, olha, essa meta não vai... Se vira. Chega no conselho, o conselho fala... Olha, comigo você se comprometeu a fazer 20, você vai continuar fazendo 20. Se vira para saber de onde você vai arrancar esses 20. E isso se cascateia. Isso está acontecendo agora com um cliente nosso. Compromisso, 3º ano seguido de metas não atingidas, e a gente insistindo em dizer, vocês estão insistindo. Tá plantando na estação errada. Mas tá querendo colher na estação errada, né? 3º ano seguido acontecendo isso. O resultado de novo não tá vindo. E bateu em cima, tá voltando dizendo... Não tem o que fazer. Inegociável. E aí, qual é a consequência? Cara, é tão óbvia qual é a consequência. As pessoas vão se frustrar, elas vão se estressar ou elas vão manipular. Perfeito. Que é o fertilizante, né? Desculpa. Gente, sensacional. E acho que eu posso só acrescentar aqui que essas informações, por mais que nós estejamos falando sobre líderes e sobre lideranças, os liderados também podem acolher essas informações como muito importantes, né? Não ser obstáculo, ser canal, deixar o fluxo se permitir, né? Ser célula dentro daquelas possibilidades que nós falamos e conversamos no primeiro episódio. Mas para finalizarmos, aquele convite, aquela mensagem... né, aquela oração, aquela piada, o que vocês quiserem contar tá aberto, tá? Então vocês podem falar o que vocês quiserem agora, mandar um oi pra mãe também pode, não tem problema. Começa com você, Marcos. O que você quer dizer pra gente finalizar mais esse episódio? Eu acho que eu pego um pouco na linha daquilo que você trouxe no final, que é assim, pra gente não cair no lugar de utopia, né? É uma jornada, né? É um caminho, é uma desconstrução constante. A gente, inclusive, chama a nossa formação de transformação, né? O que é transformar? É você ter uma forma definida e você conseguir mudar essa forma, né? Então você vai para além daquela forma que está definida. E isso, obviamente, toma tempo. Mas ao mesmo tempo que eu diria isso toma tempo, eu diria isso é possível. A gente não está falando isso de um lugar de conceitual hipotético. A gente vê isso no dia a dia acontecendo, seja no nível de indivíduos, como a Má estava citando exemplos de pessoas de coaching, de mentoria que ela faz, seja nível de organização e de times que a gente vê. Eu saí agora quarta-feira de um trabalho de uma fábrica que ia fechar, era um clima aparentemente de tristeza, de velório,
esse time nem mesmo sabia se ele ia continuar ou não continuar. Aquelas pessoas eram um time de liderança da Operação Brasil. E no final do dia, eles estavam tirando foto do caminho que eles tinham desenhado para o futuro da organização. E assim, é uma mudança, assim, é sobre isso, entende? Mesmo alguns sabendo que eles não vão estar naquela jornada para sempre, querendo compartilhar aquilo com outras pessoas e gratos por ter, sabe, por essa possibilidade. Então, assim, eu diria assim, cara, o ser humano, ele tem tanto para dar que se a gente de fato acessa e consegue permitir, entende um pouco mais sobre isso, é sempre surpreendente o que vem de resposta. Boa, verdade. Eu tenho um olhar, assim, pra vida que eu entendo que a vida tá sempre ao meu favor, tá sempre ao nosso favor. Então, o que quer que aconteça, qual seja o desafio, qual seja, o incômodo, o desconforto, a relação que me traz gatilhos, o que quer que seja, aquilo sempre tá, a serviço do meu despertar, do meu desenvolvimento, da minha evolução. Então, se a gente também puder olhar para isso tudo que a gente está vivendo como um grande chamado para entender que a gente está exatamente onde a gente tem que estar, a todo momento. Como é que eu olho para isso e entendo, então, qual é o convite para mim diante dessa situação? Por que eu estou nessa empresa? O que essa empresa pode também me trazer como despertar? O que esse relacionamento que parece desafiador está tentando me revelar? Então, acho que também a gente muda, sabe? Porque a gente passa a a a se relacionar com a vida de um lugar muito mais, evolutivo, vou dizer assim, né, de um convite mesmo, que se não é bênção, se a gente não está no estado de graça agradecendo por todas as bênçãos que são méritos, colheitas, é evolução. Então a gente não se coloca no lugar da vítima, que esse arquétipo da vítima ele desempodera, né, ele tira a nossa potência. Então eu acho que é um grande momento, assim, da gente se relacionar com a vida desse lugar da autorresponsabilidade, trazendo essa automaestria, olhando para as situações com esse olhar mais elevado mesmo, e com mais leveza, sabe? E aqui a gente entra na oitava cima na questão de espiritualidade, né? Porque aqui a gente está falando justamente isso. Se eu estou olhando o meu trabalho limitado, mecânico, finito, né? Do tipo, quero carreira, quero isso, quero aquilo. Eu não estou conseguindo perceber exatamente o que é amar atrás. O que é esse momento, o que é essa circunstância, o que é essa dor, o que é essa frustração tem para minha jornada aqui. Né? Então, acho que o grande convite, no fundo, a oitava acima, em última análise, diz muito sobre isso. Né? Como é que a gente sai dessa pequenez de olhar, reconhecendo que sim, existem limitações dentro do nosso sistema como um todo, social como um todo, né? Mas eu me coloco num lugar de autocura e até para que eu consiga, talvez num segundo momento, ajudar a curar. Exatamente. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E é isso aí, minha gente. Se o bate-papo de hoje fez sentido para vocês, se te fez pensar um pouquinho, refletir, respirar fundo, missão cumprida de Marcos e Marília. A gente vai ficando por aqui nesse episódio e lembrando sempre que às vezes o mundo corporativo é necessário a gente sair do automático, parar um pouquinho e operar uma oitava acima. Obrigado e tchau!